Um salve a todos que estão assistindo nosso vídeo. Como eu sou professor e obviamente eu vivi várias situações na escola, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu fazia luta na academia, eu comprei o PAU, que é aquela almofada que as pessoas chutam, né? Dá murro, chuta. E aí eu vi que aquilo seria muito produtivo na escola. Então eu levei pra escola e a gente tava trabalhando um dia. Como que eu fazia? É o seguinte, eu colocava os alunos em fila, mais ou menos uns 6, 7 alunos, aqueles que se disponibilizavam, que queriam fazer parte do projeto, né? Era aquele negócio, direita, esquerda, joelho. Direita, esquerda, cruzou. Quem já fez aquela luta, né, Muay Thai na academia, sabe do que eu tô falando. Então tá lá, jab direto, próximo, né? Aí o pessoal fazendo fila, ia fazendo. Cada um fazia uma sequência e voltava pro final da fila. Ocorre que de repente no percurso eu parei as atividades para falar alguma coisa. E quando eu falei, eu notei que o aluno desviou o olhar e abaixou a cabeça. Aquele movimento assim, ó, ele abaixa os olhos primeiro, depois olha pro outro lado. Não é porque ele quis desviar o olhar, abaixar a cabeça. De forma involuntária, o corpo dele criou aquela ação, né? É uma autodefesa. Então eu fiquei pensando, por que aquele aluno baixou? Eu continuei falando o que eu tava falando, mas eu registrei, eu tirei uma foto daquela imagem e fiquei pensando por que o aluno tinha feito aquilo. Aí eu fui olhar, tentar lembrar o que eu tinha falado para causar aquela ação no aluno, que é uma ação já conhecida entre os professores. E eu descobri, galera, foi na frase que eu tinha falado. E a frase que eu tinha falado é a seguinte: o próximo passo da nossa aula vai ser... Eu falei essa frase. E aí é que entra a palavra de estigma, pessoal, a palavra aula. No cérebro de todo aluno, de todas as escolas do planeta Terra inteiro, a palavra aula é estigmatizada. Aula significa imposição, aula significa cobrança, aula significa compromisso, a aula é estigmatizada. A palavra aula, infelizmente, nós estigmatizamos essa palavra e outras palavras também. E se eu pensar, galera, que a palavra aula está sendo usada há mais de 200 anos, que o professor recebe por horas aula, e se eu pensar que os nossos parlamentares, né, os nossos presidentes de poderes, se eu pensar que todos na sociedade foram alunos e todos na sociedade receberam aulas, eu vou pensar também nesse estigma de uma forma bem ampla. E mais uma vez cai na valorização do profissional chamado professor. A palavra aula é a base da educação hoje. A base da educação não é projetos, a base da educação são aulas, especificamente seguindo a grade curricular. E aí você vai nos componentes curriculares que são português, matemática, geografia, história, sociologia, física, química. E como eu digo sempre com meus alunos, aí parari e parará. São tantas matérias, são tantas disciplinas que você se perde nas disciplinas, né? Esse estigma das aulas nos persegue, né? Nós, professores e nós, sociedade. Então, como valorizar um profissional que recebe por horas aula? Aula dada, aula recebida, né? Se aula, na verdade, ela representa um compromisso, aula representa uma opressão, é um tipo de opressão, né? Que a gente, é uma imposição. Por isso que quando eu gravo os meus vídeos lá, que eu gravo vídeo aulas, só que eu não chamo de vídeo aulas, né? Eu chamo de tutoriais, né? Hoje faremos um tutorial sobre porcentagens aplicadas em jogos de RPGs, né? Eu não falo aula, porque eu já sei que se eu falar aula, provavelmente a pessoa vai ligar lá o sistema de procrastinação dela, né? O sistema automático. Aperta o botãozinho da procrastinação aí. Ele vai lembrar que tem que fazer alguma coisa e dar pausa ali na hora, né? A triste verdade é essa. A palavra aula, ela é estigmatizada no cérebro de todo ser humano no planeta. Poucas pessoas gostam de verdade da palavra aula, né? Prazer, diversão, entretenimento não tem nada a ver com aula. Nem na verdade não era para ser assim, né? O ato de aprender é divertido, né? O ato de aprender, se desenvolver, ele é divertido. Ele não é obrigação. Não é assim que ele acontece. Naturalmente não acontece dessa forma, né? Por outro lado, nós temos que pensar o seguinte: o que estigmatizou a palavra foram nossas ações durante 200 anos. E se eu pensar que ações estigmatizam palavras, nós temos que ter cuidado antes de substituir essa palavra. Porque em algum momento nós vamos ter que substituir essa palavra se nós quisermos que a educação ande para frente. Mas se nós apenas substituirmos palavras e continuarmos com as mesmas ações, nós vamos estigmatizar outras palavras. Eu sei que a gente pode criar infinitas palavras, mas é um trabalho cansativo ficar criando novas palavras e estigmatizando elas com nossas ações. Por exemplo, eu estou propondo desde o primeiro vídeo, esse já é o terceiro vídeo que eu gravo no canal, que nós abandonemos as aulas
e passemos a utilizar projetos dentro da escola. Mas se nós começarmos a utilizar a palavra projeto e continuarmos impondo perspectivas e utilizando de uma autoridade, de um autoritarismo sem sentido que existe dentro das escolas, né, não primando pelos valores essenciais da escolha, né, da autonomia, nós não só vamos falhar de novo, como vamos estigmatizar novas palavras que nós formos criando para as nossas ações, né? Então não adianta nada nós sempre mudar nossas ações. A minha proposta é: abandone aulas na medida do possível, né? Porque nós temos documentos oficiais a serem seguidos, e invista em projetos. Mas não dá para você investir em projetos sozinho. Projetos você tem que ter várias pessoas envolvidas em projetos. Ou seja, se eu sei que o aluno na aula não aprende, se eu sei que o aluno está perdendo tempo, o professor está perdendo tempo em aulas, então o que eu faço? Eu vou liberar alunos nas minhas aulas para participar dos projetos de outro professor. É basicamente isso. Esse vídeo que eu fiz aqui sobre estigmatização de palavras, né? A palavra aula usada, mas tem outras palavras que são estigmatizadas também. Como, por exemplo, matemática, português, geografia, história. Essas palavras são estigmatizadas também, porque levam a impressão de que eu sou obrigado, levam a impressão de que eu sou pressionado, levam a impressão de que eu estou sendo julgado, valorado pelas minhas ações, né? Matemática é uma coisa maravilhosa, geografia é uma coisa maravilhosa, mas no contexto de hoje, geografia parece ser obrigação, matemática, português, linguagens, tudo parece ser obrigação, né? Se eu não conseguir, eu não vou passar no Enem, se eu não conseguir, eu não vou ser aprovado socialmente, meu pai e minha mãe vai abaixar a cabeça pra mim, as pessoas vão gostar menos de mim se eu não for bom em matemática e português, né? Esse estigma que essas palavras têm agora. E agora as escolas que estão tentando inovar, elas estão tendo que trocar as palavras. Então, são várias palavras que estão estigmatizadas, né? Se nós queremos a educação nova e criar um sistema que realmente funcione, que seja o menos sistematizado possível, burocratizado possível, nós vamos ter que pensar em novas palavras. Mas se nós trocarmos o sistema e continuarmos com a mesma epistemologia, né? Se nós continuarmos com a mesma estrutura, com a mesma burocracia, nós vamos simplesmente estigmatizar novas palavras e não vamos mudar nada, né? Então eu vou ficando, para o vídeo não ficar longo, eu vou ficando por aqui, galera. Então até mais.